Boa noite, a paz do Senhor, amados. Louvamos o nome do Senhor pela oportunidade que temos de estar aqui mais uma vez para aprender a palavra do nosso Deus. Xerotadinho, horário. Pai, em nome de Jesus, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo didático, vem sobre nós, traga a tua graça, a tua sabedoria nesta noite sobre a minha vida, sobre todas aquelas que estão comigo nesta noite, aqueles que estudarão essa lição mais à frente, que o teu discernimento, o entendimento venha sobre nós, em nome de Jesus. Amados, como nós sabemos, o povo de Israel, de Judá, foi levado para a Babilônia e houve a primeira incursão, quando Nabucodonosor sitiou Jerusalém e levou alguns jovens, os nobres, aqueles, dentre esses nobres, estava Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego. Esses três, então esses quatro jovens, que nós vamos falar um pouquinho deles. Tem uma Bíblia aí, amado? Pega a sua Bíblia para a gente ler um pouquinho. Então diz assim no capítulo 1 de Daniel: no ano terceiro do reinado de Joaquim, quer dizer, no terceiro ano dele, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Querido, o inimigo, a primeira coisa que ele faz para nos enfraquecer é nos sitiar. Ele pega, ele vem, nos sitia a nossa casa e vai nos enfraquecendo para nós nos tornarmos dependentes dele. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, nesse início de aula, o inimigo não vai nos sitiar, porque nós temos um Deus maior. Ele veio e fez isso com Jerusalém e levou os nobres na primeira incursão. O Senhor entregou nas mãos de Nabucodonosor, o rei Joaquim, e a parte dos vasos da casa de Deus, e o levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus. Ele levou para lá e os pôs os vasos na casa do tesouro do seu Deus. E ele chegou lá, ele falou para o rei, falou para Aspenaz, que era chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres, mancebo em quem não houvesse defeito algum, formoso de parecer, instruído de toda sabedoria, sábio em ciência, entendido no conhecimento, que tivesse habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei determinou a ração todos os dias. E aí eu vou só fazer aqui um resumo. Foram levados vários jovens, dentre eles, eu falei, Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego. Quando chegaram lá, eles pegaram, eu já estou falando do nome deles trocado, quando eles chegaram lá, ao verso 6 de Daniel 1, entre eles achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque, olha só o verso 7, o chefe dos eunucos lhe pôs outro nome, a saber, Daniel pôs o nome de Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael e de Mesaque, e Azarias e Abednego. Daniel, quando ele colocou Beltesazar, significa Bel, protege a vida do rei. Então já colocou, porque aquele ali seria aquele que estaria defendendo a vida do rei. Só que Daniel propôs no coração o seguinte: nós não vamos comer essa iguaria do rei, nós não vamos assentar à mesa. Porque a estratégia do diabo é essa, do inimigo: colocar uma mesa farta diante de nós para que nos assentemos nela. E muitos têm feito isto. Então a palavra determina no coração não se assentar à mesa do rei, não importa onde, não importa o lugar. Eu não vou me alimentar eu não vou comer essa comida apresentada, consagrada aos deuses, ao inimigo. Eu não vou fazer isso. Daniel assentou. Aí o que aconteceu? Quando a Daniel fez isto, o despenseiro, chefe dos eunucos,
falou para Daniel, para Anania, para Misael, Azaria, falou para ele: rapaz, se vocês fizerem isso, não comer a porção do rei, vocês vão ficar com o rosto triste, e o que vai acontecer? Ele vai me matar. Daniel falou assim: olha aí, ó, me dê alguns dias. Olha só o que Daniel falou com ele. Verso 11. Aí Daniel disse ao despenseiro, ao chefe dos eunucos: peço-te os teus servos 10 dias. De 10 dias. E após 10 dias, quando ele chegou perto de Daniel, viu que Daniel estava mais gordo, forte, bonitão. Aí ele deixou. Falou: realmente, o rei pode olhar para vocês e ver que vocês estão muito bem. Verso 17. Esses 4 mancebos Deus deu conhecimento, inteligência, com todas as letras, sabedoria, mas a Daniel deu entendimento e deu também a Daniel visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que trouxesse, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. Aí o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael, Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. Por eles terem saído bem, inteligente, bonito, eles continuaram no palácio. Continuaram ali. Não, vocês continuarão aqui comigo. E Daniel esteve, o verso 21 do capítulo 1 diz que Daniel esteve até o primeiro ano do rei Sírio, até como a Babilônia caiu. No capítulo 2, isso aqui é muito interessante. O rei teve um sonho. Sabe que o rei teve um sonho, mas o rei não sabia. O sonho que o rei teve estava, sabe, incomodando o rei na cama dele. Ele chamou todos os magos, sabe, aqueles que revelavam os sonhos, mandou chamar todos eles. Olha o verso 2 do capítulo 2. O rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores e os caldeus para que declarassem ao rei qual tinha sido o sonho, e eles vieram se apresentar diante do rei. Só que o rei falou assim: é o seguinte, vocês precisam dizer para mim qual foi o sonho que eu tive e me dar a interpretação desse sonho. Aí eles disseram: ô rei nenhum no mundo pediria isto. Como o senhor está pedindo? Não há como. Ninguém consegue. Ninguém, não há mago, não há feiticeiro, não há encantador que vai conseguir te falar qual sonho que você teve e te dar a interpretação. Ele falou assim: não precisa, eu vou estraçalhar todos vocês, vou despedaçar vocês, eu vou matar todos vocês. O rei falou. Aí o Arioque, o camarada, foi buscar, e o rei falou: vocês estão ganhando tempo, vocês precisam me dizer qual o sonho que eu tive e me dar a interpretação. Quando Arioque foi buscar todos os sábios, inclusive entre eles estavam quem? Daniel, Mesaque, Azaria e Abednego. Daniel falou: espera aí, calma, olha só, verso 15 do capítulo 2, o qual deviam ser mortos os sábios e buscar a Daniel, seus companheiros, para que fosse morto. O rei falou: vai morrer todo mundo, dentre eles Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego. Daniel falou, avisado prudentemente a Arioque, falou para ele assim, ó, que tinha saído a matar os sábios. Aí Arioque falou para ele, aí ele respondeu e disse: Arioque,
Daniel falou, por que você apressa tanto o mandato da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel, o que estava acontecendo. Daniel entrou e pediu ao rei que desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Daniel falou assim, me coloca na frente do rei. Ô rei, não mate ninguém, porque o meu Deus vai me dar a interpretação. Me dê um tempo que eu vou para casa. O rei falou, tá legal, pode ir. E Daniel foi para casa, chamou Mesaque, Sadraque e Abednego. Olha só, então, verso 17. Então Daniel foi para sua casa, fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seu companheiro, para que pedisse misericórdia ao Deus do céu. Querido, negócio não tem saída, não? Ei, não tem saída? Você está numa situação que não há saída. Busca o Senhor. Busca Deus. Ele pode resolver qualquer situação. Lembra que os magos e cantadores disseram ao rei, ninguém no mundo, ninguém pode te dar essa interpretação, ninguém. Daniel falou, aguarda aí. Que Daniel ia morrer também. Os três, Mesaque, Sadraque e Abednego, também ia morrer. Aí, olha só, vamos ver 19. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel e disse, seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria, a força, e ele muda os tempos, ora, remove os reis, estabelece os reis, dá sabedoria aos sábios, ciência, entendido. Ele revela o profundo, escondido, conhece o que está em treva e com ele mora a luz. Querido, Daniel foi ter com o rei. E ele fala para o rei. Ó rei, verso 31 do capítulo 2. Tu, ó rei, estava vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua, que era grande, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino. A cabeça, ouro fino. Eu vou adiantar. A cabeça significa Babilônia. O seu peito e os seus braços de prata. Peito e braço, ombro de prata. Medo persa. Os medo persa. Depois, quando cai Babilônia, entra os medo persa. O seu peito e os seus braços de prata. O seu ventre e suas coxas de cobre. Isso aqui quando a Grécia venceu os medos de Pérsia e tomou o poder. Babilônia cai, quem assume os medos de Pérsia com Ciro, e depois quem vai derrota os persas, e depois, vou voltar, Babilônia cai, quem assume Medo de Pérsia, e depois quem vence Medo de Pérsia, Grécia. Então, tá acompanhando? E as pernas de ferro e seus pés em parte de ferro, em parte de barro. Depois da Grécia vem o quê? Quem assumiu? Roma. Com quem? Voltando aqui na Grécia, quem derrotou os persas foram os atenienses. Lembra lá em Atos, eu acho que capítulo 17, quando Paulo entra em Atenas. Então, Atenas, os atenienses que derrotaram. Eles estavam perdendo, se reorganizaram, questão marítima, e vieram e derrotaram os persas. Então, Grécia toma o poder. Depois da Grécia, quem toma o poder? Roma. E aí, ele continua, as pernas de ferro, seus pés em parte de ferro, em parte de barro. Verso 34, capítulo 2. Estava vendo isto quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e as esmiuçou. Então foi justamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no Chio, e o vento levou, e não se achou lugar algum para ele. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte, encheu toda a terra. Este é o sonho, também a interpretação dele. Diremos na presença do rei.
Aí Roma, que é o quarto, primeiro Babilônia, segundo os persas, terceiro Grécia, Roma. E Jesus nasce aonde? Agora, quando Roma estava no poder. Você lembra que no ano 70, com o rei Tiro, ele invade Jerusalém e destrói o segundo templo? Nós estudamos semana passada. Então Roma está no poder. Jesus nasce, aí eles têm a morte de Jesus, né, através dos romanos. Aí olha só a coisa, este é o sonho, também a interpretação. Tu, ó rei dos reis, tu, ó rei, verso 37 do capítulo 2, tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus do céu te tem dado o reino, o poder, a força, a majestade. E depois de ti se levantar outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de metal, e o qual terá domínio sobre a terra, e o quarto reino será forte como ferro, pois como ferro esmiuça e quebra tudo, como ferro que quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. Está falando aqui dos 4 reinos babilônico, Persa, Grécia e Roma, que é o último de ferro, esses 4. E aí o verso 41, e quando ao que viste dos pés e dos dedos e da parte de barro de oleiro em pá de ferro, isso será um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Quando ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro se não mistura com barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu, qual Deus do céu? É o nosso Deus. Se levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos os reinos, e será estabelecido para sempre. Ele está falando agora lá no final dos tempos. Amado. Você vai ver Daniel mais à frente, Daniel fala 70 semanas, 3 anos e meio, e depois, quando Israel vê que esse rei que se levantou bonzinho, quando ele exige que seja adorado, Israel diz, não, aí começa a guerra. Amado, isso aí, como eu falei antes, nós só vamos entender essa parte escatológica depois estudando junto com o Apocalipse. Eu não vou me aprofundar nessa parte escatológica que tem a partir do capítulo 7. Vou só fazer um resumo desse livro de Daniel até o capítulo 7, para você entender, para nós entendermos um pouco esse momento de Daniel dentro da Babilônia e dentro também do reino persa. Porque Daniel não voltou não, pastor? Não, Daniel não voltou. Daniel foi para o cativeiro, Daniel ficou lá. Agora no capítulo 4, tem a estátua de ouro. Aí no capítulo 4, capítulo 3, a estátua de ouro, os companheiros de Daniel no fogo. Agora, Nabucodonosor, esse camarada, ele queria ser adorado de todas as formas. Daniel não está aqui, presente. Agora, quem está aqui é Mesaque, Sadraque e Abednego. Ele faz uma estátua de mais de 3 metros, aquela estátua, e toca harpa, pífaro, os instrumentos da época, e diz: quando vocês ouvirem o som, todos vocês devem, todos, verso 5 do capítulo 3, quando ouvirem o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de fora, de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Todos fazem, eu também vou fazer, pastor. Não, nós não somos todo mundo. O que eles fizeram? Todos se prostraram, todos, com exceção de Mesaque, Sadraque e Abednego. Eles ficaram em pé. Nós não vamos nos prostrar. Você pode, eu posso, nós podemos tomar uma posição
de crente, de servo do Deus Altíssimo, sim. Nós podemos fazer isto. Nós não nos prostraremos diante da imagem de Nabucodonosor. Nós não nos prostraremos diante do mundo. Nós podemos fazer isso. Eles fizeram. E aí falaram assim, tem aqui 3. Eles, rei, quando foi tocado os instrumentos, eles não se prostraram. Aí fala para eles. Vou dar mais oportunidade para eles. O diabo sempre vai te dar mais oportunidade. Vai te oferecer hoje, você não quer. Não quero cheirar, não quero dar um tapa. Eu não quero. Hoje eu não quero. Vai te oferecer, você que é mulher, um homem bem bonito. Você que é homem, uma mulher bonita. Aí você hoje eu não quero. Olha, eu sou casado, eu sou crente. Ou eu não sou crente, sou casado, porque não tem nada a ver ser crente. Eu sou casado. Eu não vou fazer isso, eu não vou adulterar. Mas ele não vai desistir de derrotar, de destruir a sua família. Satanás não tem família. Ele quer destruir a sua família, quer destruir a minha família. E eu preciso ficar bem atento, você precisa ficar bem atento. E a palavra diz que ele roda ao nosso derredor, achando um momento para nos estragar. Mas ele não vai conseguir, em nome de Jesus. Tá bom, querido? Aí, deram mais oportunidade para esses 3, tocaram de novo. Eles, não vamos. Aí, então tá bom. Então tá, ué. Aí, olha só a coisa, verso 16. O verso 15 diz, agora se vocês estão prontos, quando ouvir o som, vocês se prostram. Abadá, tem que ter firmeza. Quando você está junto com seus amigos, tá? Com seus amigos, porque nós podemos ter amigos que não são crentes, não professam a mesma fé, não há problema. Quando você está junto com eles, que eles pegam o copo de bebida deles tal, e dizem para você, cara, bebe aí, meu irmão, você não vai beber? Ah, não posso. Não vou beber por causa de você, rapaz. Que se eu beber, eu vou te escandalizar. A Bíblia não diz que eu não posso beber aqui, não. Não, eu não bebo porque se eu beber, eu vou te escandalizar, meu irmão. Não, eu estou com você, eu sou um servo do Deus Altíssimo. Tá bom assim, você me quer assim, junto com você? Se você não quiser, é só você falar. Eu vou me embora. Ah, não, você é crente, você não vai ficar aqui, então você vai embora. Então, bom, eu vou embora. Eu vou ficar com a minha família, eu vou embora. Vou para a minha igreja, vou adorar o Senhor. Agora, eu estou aqui com vocês bebem aí a goró de vocês, não é problema. Eu vou beber meu refrigerante, não vou falar nome aqui, fazer propaganda de refrigerante. Vou beber minha água, meu café, meu chá. Não, eu não vou fazer isto. É só determinar o coração, amado. Vamos lá, rapaz. Nós estamos juntos aqui, cara. Nós somos 4 nesse carro, ali tem 4 mulheres. Vamos lá, rapaz. O que os olhos não vê, o coração não sente, sua esposa não está vendo. Vamos lá. Meu irmão, eu não vou. Vai vocês 3. Nós somos 4. Vocês 3, tem 4 mulheres. Leva as 4 mulheres com vocês, ué. Vai lá, faz um orgia, um bacanal, vocês. Agora, eu não vou. Você é obrigado a alguma coisa? A pergunta é para você é obrigado a alguma coisa? Eu sou obrigado a alguma coisa? Eu não sou obrigado a nada. Eu não vou. Sadraque e Mesaque disseram, nós não vamos nos prostrar. Então nós vamos jogar vocês na fornalha de fogo ardente. Pode jogar. Se Deus quiser, Ele vai nos livrar. Cara, então tá bom. Pegaram os 3, levaram, amarraram os 3 e lançaram na fornalha. A fornalha estava tão quente que aqueles que os lançaram foram mortos, foram queimados. Daqui a pouco, quando Nabucodonosor vai lá e olha, sabe quem estava lá? Lá dentro? Os 3. Mas sabe quem mais? Jesus Cristo. Ué, Jesus Cristo nasceu muito depois, pastor? Jesus Cristo é ontem, hoje, eternamente.
Lembra quando Deus falou, desçamos, façamos o homem. Quando desçamos, confundamos o idioma deles na Torre de Babel. Agora, antes, façamos o homem. Pai, Filho e Espírito Santo, Jesus, quando ele olha, olha, eu vejo 4. Os 3 e outro semelhante a Deus. Olha, o brilho dele é diferente, é Jesus, amado. Capítulo 4. Capítulo 4 agora, para a gente fazer esse resumo rápido. O rei teve um sonho. Ele estava na cama dele e sonhou que tinha uma árvore muito alta, mas muito alta, muito alta. Aquela árvore, todos se alimentavam naquela árvore, os pássaros. E depois mais vinha um anjo, veio alguém cortava a árvore. E a árvore, mas não arrancava a raiz, cara. E ele teve esse sonho e ninguém conseguia interpretar e chamaram Daniel. Daniel veio para ele e falou com ele. Capítulo 4, verso 19. Depois você lê. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, Bel, guarda do rei, esteve atônico quase uma hora e seus pensamentos o turbavam. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônico quase uma hora e seus pensamentos o turbavam. Falou, pois, o rei e disse, Beltesazar, não te espante o sonho nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse, Senhor meu, o sonho seja contra os que têm ódio e a sua interpretação para teus inimigos. Olha o que ele falou, a árvore que viste que cresceu se fez forte, cuja altura chegava até o céu, que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas, e o seu fruto abundante, que para todos havia mantimento, debaixo da qual moravam os animais do campo, e cujos ramos habitavam as aves do céu. És tu, ó rei, que cresceste e te fizeste forte, a tua grandeza cresceu e chegou até o céu, o teu domínio até a extremidade da terra. O rei falou, esse sou eu. Essa árvore és tu, rei. É tu, rei. Tá? E quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo que descia do céu e que dizia, cortai a árvore, destruía, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra e com as cadeias de ferro, de bronze na erva do campo, e seja molhada do céu e a sua porção seja como os animais do campo, até que passe sobre ele 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá sobre o rei, meu senhor. Serás tirado de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, será molhado do orvalho, e passar-se-ão 7 anos por cima de ti, até que conheça que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Olha, essa soberba do teu coração, rapaz, Deus odeia esse negócio de essa soberba. O que fez com que Lúcifer fosse lançado por terra foi a soberba do coração dele. Sou eu, o rei se achava. Verso 33, vamos ler o 32. Do capítulo 4, serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, far-te-ão comer erva como os bois, passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheça o Altíssimo. Simplificando, Nabucodonosor foi tirado dentre os homens, olha, ficou pinel da cabeça, e começou a pastar, cresceu pelo, ave, pena como ave, unhas cresceram, 7 tempos, que fala de 7 anos, como igual animal, ficou louco. Mas aí, olha só, verso 34, mas ao fim daqueles 7 tempos, que aqui diz de 7 anos, 7 tempos, acreditamos que seja 7 anos, mas ao fim daqueles dias eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir o meu entendimento. E eu bendize o Altíssimo.
E louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada. E segundo a sua verdade, ele opera com o exército do céu. E os moradores da terra, não há quem possa estorvar sua mão e lhe diga que faze. No mesmo tempo me tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. E me buscaram os meus capitães, os meus grandes, fui restabelecido ao meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade e os seus caminhos juízo, e pode humilhar os que andam na soberba. Querido, você pode, pensa no homem mais poderoso do mundo aí. Pensa no homem poderoso. Tá? Se Deus quiser, sabe o que acontece com ele? Vira um animal, cria pelo, vai pastar. Vai viver lá como Nabucodonosor viveu. Não existe ninguém poderoso além do nosso Deus. Não existe, querido. Não existe. Tá bom? No capítulo 5, você lembra que nós estudamos isso? Teve uma noite que o rei Belsazar, porque aqui já era o rei Belsazar, ele faz uma festa. Diz assim: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer uns vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebesse por ele o rei e seus grandes, suas mulheres e suas concubinas. O cara pegou, quando Nabucodonosor entrou lá em Jerusalém, pegou todos os utensílios, os vasos. Agora o seu filho Belsazar manda pegar esses vasos sagrados ao Senhor e começa a tomar vinho, participar dessa orgia. Daqui a pouco, sabe o que acontece com ele? Daqui a pouco ele já estava meio doidão. Sabe o que é doidão? Meio mais para lá do que para cá. Sabe como é aquele, né? Aí ele olha e na parede aparece uma mão. E aí essa mão escreve Mene Tekel Parzim. Ele olha e fala: que é isso? Ele fica turbado, que não tira a paz dele. A mão aparece lá, só a mão, cara. Ele não consegue ver mais nada. Está aí no verso 25 do capítulo 5. Mene Tekel Ufarzim. Mene Tekel Pérez. Ele vê escrito. O que é isso? Daniel vai dar interpretação de sonho para o Belsazar. Daniel diz assim: esta, pois, é a escritura que se escreveu, verso 25 do capítulo 5. Mene Tekel Ufarzim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Upa! Cara poderoso. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Já viu? Pesado foste na balança e foste achado em falta. O que quer dizer isso? Foi avaliado e foi se achado em falta com Deus, porque ele estava usando os utensílios sagrados. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Que isso? Babilônia era intransponível, ninguém conseguia entrar, só que tinha um rio. Nesse momento, o rei Ciro, Deus levanta o rei Ciro, vem com seu exército, o general do rei Ciro muda o curso do rio. Naquela noite, eles entram, matam Belsazar e tomam o reinado. Naquela noite, Belsazar é morto e é tomado o seu reino
pelo general persa, por Ciro. Aí, quando Ciro entra, Daniel vem falar para ele. Conta para ele, Ciro, fique sabendo de uma coisa. Onde você nasceu, Ciro? Houve uma profecia, Ciro, que você libertaria o povo que está aqui cativo. Ciro falou, que é isto? É mesmo? É sim, Ciro. Isaías, capítulo 45. Assim diz o Senhor, seu ungido a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita para bater as nações. Ciro falou, o que Ciro fez? Ciro libera o povo de Deus para retornar para Judá, dá carta e banca. Da banca, para eles voltarem. Aí voltou um grupo, depois outro grupo. Alguns não voltaram, né? Ficaram lá, mas nós estudamos anteriormente que eles voltaram. E Ciro, além de liberar o povo para voltar, vai lá e reconstruir o templo. Eles voltaram para reconstruir o templo. Nós vimos que o templo que eles reconstruíram era um templo mais simples, né? Até que o profeta Ageu diz para eles, corta madeira, subir, cortar madeira, construir o templo, tal, vocês estão. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Está falando a glória do segundo templo. Esse templo não é como aquele templo de Salomão, majestoso, tal, mas a glória será maior. No capítulo 7 de Daniel, a visão dos 4 animais simbólicos. Aqui que eu falei com você, que nós vamos estudar junto com o Apocalipse, quando nós estudarmos Apocalipse, porque aqui é escatologia. Escatologia um tem uma linha, outro tem outra. Nós precisamos com muita calma ter tempo para nós dividirmos isso aqui com você. Mas você fique tranquilo e espere esse momento. No capítulo 9 tem a oração de Daniel. Lembra a oração de Daniel, que levou 21 dias para ser respondidas? Tá? A oração de Daniel e a visão. A oração de Daniel e a visão de 70 semanas. Está aqui no capítulo 9, do verso 1 ao 27. Fala sobre a visão das 70 semanas. Lá no verso 27 diz que ele firmará um concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana para acessar o sacrifício. Isso aqui, uma semana não tem 7 dias. Firmará. Está faltando uma semana. 3 anos e meio, parece que está tudo legal. Com 3 anos e meio será quando ele se declarar quem ele é e exigir que Israel se prove diante dele, aí sim. Mas 3 anos e meio, que nós vamos ver no final, de grande dificuldade, de grande luta. Mas isso é para nós estudarmos mais à frente com calma. Então, no capítulo 9, verso 27, Daniel ora durante 21 dias em jejum, pois já havia chegado o final dos 70 anos de cativeiro. E Daniel sabia que as profecias apontavam que o período do exílio duraria 70 anos. Depois de 21 dias de oração, o anjo Gabriel chega e diz a Daniel que quando Daniel havia começado a orar, ele, Gabriel, já havia saído com a resposta, mas o principado da Pérsia lhe resistiu. Então Miguel foi ajudar Gabriel contra o príncipe da Pérsia, e por isso, apenas 21 dias depois, chegou a resposta da oração para Daniel. Você já viu algumas pregações falando sobre essa oração de Daniel?
No mesmo instante que ele ora, a oração é respondida, mas leva um tempo para chegar até Daniel. Depois temos as visões de Daniel sobre o futuro, no capítulo 10, verso 1 até o capítulo 12. Daniel termina dizendo que é para selar o livro. Para selar o livro, né? Pois as pessoas não entenderiam naquele momento. Na época de Daniel, olha só que interessante, cara. Nós vamos ver os últimos, olha só, o capítulo 12, os últimos tempos, as palavras seladas. Naquele tempo, Daniel fala para selar o livro que as pessoas não entenderiam, tá? Naquele momento, mas hoje nós podemos entender, pois a profecia fala sobre os dias em que estamos vivendo, pois o tempo do fim é marcado pelo aumento da velocidade, pelo aumento do saber. No capítulo 12 é muito interessante, que ele fala assim, olha, deixa eu pegar, olha só. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Hein? Vamos parar um pouquinho agora. Moisés falou assim, risca meu nome do livro. Há um livro, querido, e o seu nome, o meu nome, precisa estar escrito nesse livro. Agora nós já estamos entrando lá no final, quando Daniel profetizou. E muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Paulo escreveu na igreja de Tessalônica, no capítulo 4, a partir de 13, vai falando. Nós não precederemos aqueles que dormem. Nós que ficarmos vivos seremos arrebatados. Aqueles que dormiram no Senhor serão ressuscitados. Encontraremos com o Senhor nos ares. Queridos, o seu nome está escrito no livro? Livro da vida. Olha que Daniel falou lá atrás. Muitos dos que dormem no pó. O que é isso? Que já morreram. Ressuscitarão, todos já, eles vão ressuscitar, todos ressuscitarão, uns para vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Vergonha e desprezo eterno, nós vamos estudar isso com mais profundidade. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que muito ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre eternamente. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Ei, já chegou? Ainda não. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Está multiplicando a ciência ou não? De uma velocidade. Agora tem até aí a inteligência artificial. Se você... O que eu estou falando aqui agora, ali no Google, ele sabe. Tudo que você faz, ele sabe. Aonde você vai. Hoje nós não fazemos nada. Absolutamente nada. Que seja escondido. Não falamos nada. E tu, Daniel, fecha estas palavras, sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, a ciência multiplicará. E eu, Daniel, olhei, e eis que estavam outros dois, um desta banda à beira do rio, outro da outra banda à beira do rio. Ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: que tempo haverá até o fim das maravilhas? Eu ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita, a sua mão esquerda, ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente. Quem vive eternamente? Olha lá, nosso Deus, que depois de um tempo, de tempos e a metade de um tempo, e quando tiveres acabado, destruiu o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi, por isso eu disse: Senhor meu,
qual será o fim dessas coisas? E ele disse, vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios, preste atenção nisso, mas os ímpios procederão impiamente, nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício foi tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás, estarás na tua sorte no fim dos dias. Você estará na tua sorte no fim dos dias. Nós vamos uma hora. Você vai ter oportunidade de se assentar, pegar a tua Bíblia e nós estudarmos esses capítulos de Daniel, esse capítulo escatológico, e entendermos com mais tranquilidade. Hoje nós vamos ficar só nesse resumo do livro de Daniel, e eu espero, querido, que essa aula crie em você uma fome maior de Deus, uma fome maior de aprender a palavra, que se nós assim fizermos, não seremos enganados, em nome de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe e nos dê oportunidade para nós estarmos aqui na próxima quinta e aprendermos um pouco mais da palavra, agora que entraremos nos 12 profetas menores. Então, semana que vem estaremos estudando o livro de Oséias. Pode esperar que eu vou mandar para você o PDF. Senhor, nos despede na tua graça, na tua paz. Nos dê uma noite debaixo das tuas mãos santas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. É rapidinho, corrido mesmo, porque é muita coisa, mas é um pequeno resumo para nós termos uma ideia. Tá bom, querido? Deus abençoe. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor. Está encerrado.